Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar da treta da semana. Oi pessoal, meu nome é Nádia Ponte Nogueira, eu sou professora de Oratória e Argumentação pela ARG, bem-vindos ao canal e hoje nós vamos falar da treta da semana. Bom, a treta dessa semana foi o veto do presidente Bolsonaro à distribuição de absorventes higiênicos. E essa treta é muito especial para mim, porque eu instintivamente sou a favor do projeto de lei, eu sou a favor da distribuição. Vai ser interessante perceber por que esse veto foi feito, quais são as razões oficiais dele ter sido deixado de lado e por que eu acredito que esse projeto, na verdade, deveria ter sido levado para frente. Então, antes da gente começar, vamos pegar um pouco de contexto. Tudo começou com o projeto de lei número 4968 de 2019 da deputada Marília Reis, do PT de Pernambuco. Então, a ideia original do projeto da deputada Marília Reis, ela tem origem no Rio de Janeiro. Ela viu esse programa de distribuição de absorventes higiênicos no Rio de Janeiro e achou interessante que ele se tornasse nacional. Originalmente, a ideia dela, a justificativa que ela deu, foi que várias alunas do ensino, no final do ensino médio, no final do ensino fundamental e no começo do ensino médio, estavam faltando aula porque não tinham absorventes. Então elas não conseguiam comprar absorventes. E as famílias estavam pedindo às escolas que fizessem essa distribuição. Então você imagina, uma semana por mês você tá menstruada e você não tem absorvente para ir para a escola. E aí você não vai, porque você não tem como comprar. A escola também não fornece, então ela conectou um ponto ao outro e chegamos nisso. Um projeto que chegou do presidente Bolsonaro é bem mais amplo. Ele é um programa de distribuição de absorventes higiênicos para mulheres de baixa renda, mulheres que já participam de programas sociais. E várias coisas nesse projeto foram vetadas. Hoje a lei que efetivamente foi aprovada é mais um programa de conscientização sobre menstruação. E eu gostaria de começar com o seguinte ponto. Eu odeio menstruar. Eu sou mulher e eu menstruo desde os 11 anos, mas eu absolutamente odeio menstruar. É uma coisa que atrapalha muito meu dia a dia. Porque, primeiro, tem a variação hormonal antes da menstruação e depois da menstruação, que altera a composição química do meu cérebro, afeta a maneira como eu penso e eu detesto isso. Eu gosto de ter uma mente limpa e clara para trabalhar o tempo inteiro. E o meu segundo ponto é muito simples. É muito chato sangrar. Eu detesto sangrar uma vez por mês. É um absurdo, tipo, o tanto de cadeiras que eu já sujei. E isso porque eu sou uma pessoa que tem acesso a absorvente higiênico, tipo, não é um problema pra mim. Mas juro a vocês, eu já comprei fralda de idoso, pra mim fez sentido comprar fralda de idoso, simplesmente porque eu não aguentava mais ter que limpar o meu colchão, porque sempre vazava. Então, fora os problemas do design de produtos, vamos ao veto. O presidente Bolsonaro vetou a distribuição nacional de absorventes higiênicos, primeiramente porque, e essa razão ele repetiu por vários pontos diferentes do veto, porque não há compatibilidade com a autonomia das redes e estabelecimentos de ensino. Então, basicamente, o que ele está dizendo é que não existe uma conexão entre os vários tipos de escola. Então, eu tenho escolas federais, eu tenho escolas municipais, eu tenho escolas estaduais, então são níveis diferentes e elas têm uma autonomia de trabalho e de uma autonomia financeira entre si. Elas estão expostas a raciocínios diferentes. Eu não vejo exatamente como isso aqui seria um problema. Existem vários outros pontos da rede nacional que não são, que são aplicados a coisas autônomas, a órgãos autônomos, mas ainda assim são uma demanda federal. Tipo, poderia vir uma demanda federal de que isso fosse entregue. Tipo, por mais que essas escolas sejam isoladas entre si, ainda existe o currículo, que é o
que é o mesmo, existem os livros didáticos que têm que ser adquiridos, existe material escolar que faz parte do dinheiro, do orçamento dessas escolas. A mim, parece que essa demanda orçamentária poderia ser feita. Um pouco mais além, ele faz o seguinte razão de veto, pois não indica a fonte de custeio, em violação ao que seria a lei da responsabilidade fiscal e a lei orçamentária que foi feita para o combate do coronavírus. Então, hoje no Brasil nós ainda estamos à mercê da chamada lei de responsabilidade fiscal, ou como nós conhecemos, o teto de gastos. A gente não pode passar desse teto de gastos. E isso aqui, de alguma maneira, violaria esse teto de gastos. Eu não enxergo isso dessa maneira. O presidente Bolsonaro, em uma coletiva de imprensa, logo depois do veto, ele afirmou que ele teria que tirar dinheiro da educação e tirar dinheiro da saúde para poder aplicar na distribuição de absorventes. Só que para mim isso não faz o menor sentido, porque desde o projeto original existe uma coligação aqui entre saúde, que é a prevenção de doenças, você poder conviver com o seu próprio corpo em paz, e a educação, ou seja, a ideia original vem da evasão escolar. Então, na verdade, me parece uma medida de saúde e de educação ao mesmo tempo. Na realidade, o que teria que acontecer é tirar dinheiro de outro lugar e colocar aqui. E como já teve vários cortes de gastos em outros lugares e já há muito gasto com a saúde atualmente, eu não entendo por que isso não poderia ter sido redirecionado. Mais adiante ele pega e fala, olha, o projeto tem que ser vetado porque os absorventes higiênicos não podem ser classificados como ações e serviços públicos de saúde, uma sigla que se chama ASPS, para fins do atendimento mínimo de constitucional em saúde. Esse ponto eu achei ele bem controverso para mim, como advogada, porque a primeira vez que eu vi o projeto eu pensei, nossa, isso aqui é exatamente o tipo de coisa que o artigo 5º, inciso 1º, estava falando. Basicamente, o artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal diz que homens e mulheres são iguais. Só que essa igualdade é formal, ou seja, eu não posso ter uma lei que beneficia ou a pena maior um homem ou uma mulher. Mas essa igualdade também tem que ser material. E eu acredito que nessa situação as mulheres têm um obstáculo a mais. A gente literalmente sangra. Então a gente tem a expectativa de performar no mesmo grau que uma pessoa que não sangra mensalmente, enquanto a gente sangra. E pra mim, essa distribuição, principalmente em uma escala de pessoas que contam as moedas para saber se vão comer amanhã ou não, seria essencial. Seria algo que promoveria essa igualdade muito, muito mais. E quando eu vejo aqui que não é um mínimo constitucional em saúde, não seria algo considerado educação básica, para mim é meio absurdo essa ideia, porque é justamente isso que se trata a educação, a saúde básica. A saúde básica é exatamente isso aqui. Em alguns outros pontos, ele fala que há uma restrição ao público beneficiário. Esse ponto me deixou mais confuso ainda. Porque se eu preciso... Tem várias parcelas da população que precisam de certos serviços. Tipo, nesse momento, por exemplo, eu não preciso dos bombeiros. Mas eu já precisei dos bombeiros. E esse benefício, ele tá à minha disposição ali, independente de ser rico, pobre, homem, mulher, não importa. Mas ele tá lá para quem precisa. Eu tenho maternidades porque mulheres precisam de um espaço para ter seus filhos com saúde. Existe uma diferença de benefício aqui. Se um homem vier a ter um filho, ele vai ter aquele espaço também, ele pode usar. Se um homem vier a sangrar,
ele pode pedir o auxílio dos absorventes. Então, esse argumento da restrição do público beneficiário, ele não faz muito sentido para mim a partir do momento em que eu considero que existe um público que tem essa necessidade. Então eu não tô restringindo o público que vai ser beneficiário. Tipo, o público que é necessitado, que precisa desse benefício, é um público específico. Então, não é que a lei tá dizendo, olha, você é homem, você não pode receber o absorvente. Meu ponto é que você não precisa. Se você não menstrua, você não precisa do absorvente para poder trabalhar, para poder viver, ou para poder ir para a escola, poder assistir a aula normalmente. Então esse ponto aqui ele fica meio confuso para mim. Então, pessoal, chegando aqui ao ponto da treta da semana, eu vou me posicionar em relação a esse assunto. E qual é o argumento que me convence que isso deveria ter sido aprovado? Por que ele não deveria ter sido vetado? Ao que me parece, os argumentos pro veto são argumentos intrinsecamente jurídicos. Ou seja, não foi abordado por que seria injusto necessariamente que por que o absorvente não deveria ser distribuído. Basicamente, ele falou que é incompatível com a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, ele com as ações e serviços públicos de saúde. Então, esses pontos. Mas eu acredito que há bastante argumento nesse âmbito de que sim, ele se encaixa nos pontos de saúde. Mas eu tenho um argumento que é o que me convence de por que isso deveria ser. Existe um estaticista que já faleceu. O nome dele é Hans Rosling. Ele é um sueco. E ele dedicou a vida dele a demonstrar como estatísticas podem nos ajudar a tomar melhores escolhas. Ele tem todo um movimento em cima desse. O livro dele, que chama Factfulness, já chegou no Brasil, já tem ele em português, vocês podem adquirir. Mas eu gosto bastante do livro dele. E me vem à memória uma TED Talk que ele deu, falando sobre a correlação entre o desenvolvimento de uma sociedade, o número de crianças que uma família tem e a qualidade de vida de um país com o número de horas que uma mulher passou na escola. Então, se a mulher passa 5 anos na escola, ele enxerga naquele país uma correlação entre esse pouco tempo que ela passou na escola e vários problemas sociais inerentes àquele país. Não controle da população, instabilidade social, desigualdade social. Então, quanto mais ele percebeu que existe essa correlação, e ele explica no vídeo. E um exemplo muito simples que ele deu foi entre a introdução da máquina de lavar numa casa e a qualidade de vida das crianças. Então, a máquina de lavar, que lava roupas para as pessoas, fez uma diferença muito grande na presença da mulher na casa, porque ela tem tempo para fazer outras coisas, tem tempo para estudar, para acompanhar a lição dos filhos, diminui o tanto de esforço físico que a mulher precisava fazer dentro de casa e dentro desse papel de gênero bem forte de que é a mulher que fica em casa. E o efeito disso é que as mulheres puderam ir para a escola. Mulheres jovens não tinham que ficar em casa para lavar roupa, ela podia ir para a escola. E esse argumento ressoou muito na minha cabeça por causa desse ponto. Se uma menina deixa de ir para a escola 1 semana por mês pelo fato de que ela está menstruada, então ela está perdendo 1/4 da educação dela, porque 1 semana, 1 mês, 4 semanas, eu tenho aí 1/4 de horas na escola a menos do que todas as outras crianças, todos os outros adolescentes que não menstruam. E isso vai fazer uma diferença muito grande no aprendizado dela. Ela vai perder várias aulas, vai perder 1 semana inteira de aula, porque ela não tem dinheiro para absorvente. Esse é um argumento que para mim pega muito grande, porque ele estanca o desenvolvimento e a promoção de igualdade entre homens e mulheres no Brasil. Isso é uma coisa muito visível, que se perdura pelo ensino médio inteiro e que vai afetar as chances de emprego e as notas dessa mulher pelo resto da carreira dela. E esse é o argumento que me convence. Bom, pessoal, então essa foi a treta da semana. E o que é que você acha?
Escreve aqui nos comentários, você concorda comigo? O que você achou dos argumentos pro veto? Qual é o argumento que te convence do veto ou de contra o veto a favor da distribuição de absorventes higiênicos? Conta pra gente aqui. E outra coisa importante, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo, compartilhe com quem você quiser e nós estamos aqui à disposição, sempre trazendo para vocês conteúdo de oratória, argumentação e persuasão. Tchau e até o próximo vídeo.